Bem, pessoal, para fazer a nossa parte de cima do biquíni de amarrar, nós vamos precisar de um novelo da linha Anne. Eu escolhi esse tom de vermelho mesclado, que é a cor 9153, mas você pode variar bastante, tanto no mesclado quanto no liso, porque a Anne tem, assim, a cartela de cores bem variada. O nosso biquíni é bem legal, ele tem bastante detalhes, ele é com o bojo invertido, tem esse biquinho em volta e aqui na parte central eu fiz entrelaçado, cruzado, um lacinho que amarra na parte da frente, as tirinhas de amarrar no pescoço e a parte de trás que também tem a tirinha de amarrar, então ele dá bastante sustentação, além dos detalhes que deixam a nossa peça mais bonita. Bem, nós vamos precisar, além da linha, da agulha para crochê 1,75, vamos precisar do bojo, linha e agulha de costura para costurar o bojo, e eu usei esses terminais aqui, que você pode usar também para enfeitar a sua peça, como o meu aqui, ou que você encontrar com mais facilidade aí na sua região. Vamos agora para a tabela de tamanhos. Então, o que a gente vai ter que mudar aqui no nosso bojo, na nossa parte de cima, é realmente o tamanho do bojo, porque aqui a lateral, dependendo de quantas carreiras você for fazer conforme o tamanho indicado, você só vai continuar o mesmo processo, já que trabalhamos ponto alto do começo ao fim, sempre a mesma quantidade ali, independente de quantas carreiras seja o tamanho indicado. As tirinhas de amarrar, se você for fazer GG ou extra G, aí você só faz um pouquinho maior, aí uns 10, 15 centímetros. O restante tudo igual, biquinho, a parte do acabamento, na parte de trás, a parte de fazer as tirinhas, o resto você segue tudo igual. Bem, agora eu vou falar então a quantidade de carreiras no bojo para cada tamanho. Esse aqui é o tamanho M. Eu vou começar a partir do tamanho P. No tamanho P, você vai fazer aqui 25 correntinhas de início também, não muda. E nós vamos trabalhar no total 6 carreiras, 25 correntinhas, o total de 6 carreiras de vai e vem. No tamanho M, nós vamos continuar com as 25 correntinhas e vamos trabalhar o total de 8 carreiras, carreiras em vai e vem, para formar o bojo. No tamanho G, nós vamos trabalhar 28 correntinhas e o total de 10 carreiras em vai e vem. No tamanho GG, nós vamos trabalhar 30 correntinhas e 12 carreiras no total. No tamanho extra G, nós vamos trabalhar também 30 correntinhas e 14 carreiras no total, carreiras de vai e vem. O restante, tudo igual. O bojo, você vai comprar aí nos armarinhos ou nas lojas que vendem acessórios para lingerie, já pedindo a indicação do tamanho, que eu já fiz o teste aqui. Então, você pode comprar, vou fazer o tamanho G, compra o bojo G, que dá certinho. Vou fazer o tamanho P, compra o bojo P, que dá certinho. Inclusive, os bojos de tamanho maior, como GG, Extra G, você também encontra nos armarinhos. Pode ser que você tenha mais dificuldade, mas se você não encontrar os tamanhos maiores, vá nas lojas que vendem material para fabricação de lingerie, que com certeza você encontra. Bem, agora que a gente já falou a lista de materiais, a tabela de tamanhos, a gente já pode começar a nossa aula. Iniciamos o nosso biquíni, a parte de cima do biquíni, fazendo 25 correntinhas. Essa é a parte central do bojo. Então, venho, conto 1, 2, 3, 4 correntinhas e na quinta faço o primeiro ponto alto. E agora eu vou seguir fazendo um ponto alto para cada correntinha da carreira de base.
Quando chegar à última correntinha, vamos fazer a marcação dos aumentos do bojo. Cheguei aqui à última correntinha da carreira, onde eu já fiz um ponto alto. Volto nessa mesma correntinha, faço mais um ponto alto, fiquei com 2 juntos na última correntinha. Faço 2 correntes e volto nessa mesma correntinha, na última correntinha da carreira, onde eu trabalho mais 2 pontos altos. Então, já virei aqui em direção à outra lateral da carreira e fiquei com esse espaço das correntes que vai marcar a parte central do bojo. Venho agora trabalhando um ponto alto para cada ponto da carreira de base até chegar ao último ponto da carreira, onde eu volto para iniciarmos a segunda carreira. Cheguei ao último ponto, viro o meu trabalho, faço 3 correntinhas e vamos começar a trabalhar novamente um ponto alto para cada ponto da carreira. Mas agora, para dar um relevo, ao invés de eu pegar as 2 laçadinhas do ponto, eu vou passar a agulha só na laçadinha de trás do ponto. E vou fazendo um ponto alto, pegando só na laçada de trás do ponto, para cada ponto da carreira de base. Quando eu chegar no último ponto da carreira, antes das correntinhas, eu volto para trabalharmos os aumentos que ficam bem na parte central onde estão as correntes. Cheguei no último ponto antes das correntes. Aqui dentro do espaço das correntes, por todas as carreiras, nós sempre vamos trabalhar um leque, que são os 2 pontos altos, aí pegando dentro do espaço de correntes. Fiz os 2 altos, faço 2 correntes, volto no mesmo lugar e faço mais 2 pontos altos, então fiquei com o leque. Agora, sigo ponto a ponto, fazendo um ponto alto para cada ponto da carreira de base, pegando sempre na laçada de trás do ponto. E dessa forma, nós vamos trabalhar agora em carreiras de vai e vem, ou seja, subir a carreira, um ponto alto para cada, nessa parte central sempre fazendo o leque, 2 pontos altos, 2 correntes e 2 altos, e fazendo um ponto alto para cada ponto da carreira de base. Quando eu chegar no último, eu viro o meu trabalho e inicio novamente subindo a carreira. Na parte central, eu faço o leque, desço a carreira e assim por diante. Vou, volto, vou e volto, sempre pegando na laçada de trás do ponto, até completar 8 carreiras. Finalizei as 8 carreiras, olha só a parte central, onde fizemos os leques e as 8 carreiras, vai e vem, vai e vem. Olha só que bacana que fica o relevo pegando na parte de trás, na laçadinha de trás do ponto. Depois das 8 carreiras finalizadas, eu vou começar o acabamento. Essa carreirinha de acabamento que contorna todo o bojo, onde eu vou trabalhar da seguinte forma: faço 3 correntes, pulo 1, 2 e no terceiro ponto faço um ponto alto, 3 correntinhas e fecho em forma de picô, com um ponto baixíssimo. Volto nesse mesmo ponto e faço mais um ponto alto. Conto 1, 2 e no terceiro ponto faço um ponto alto, 3 correntinhas. Fecho com um ponto baixíssimo para formar um ponto picô. Volto nesse mesmo ponto, faço mais um ponto alto. Pulo 1, 2 e no terceiro ponto, vou repetir o mesmo processo, até chegar aqui na parte central, onde eu tenho o espaço de correntinhas, onde eu volto passando essa parte
E depois vamos contornar a outra lateral e fazer a parte aqui de trás do nosso bojo, a parte que amarra nas costas, formando a base do biquíni. Cheguei aqui no último ponto, antes das correntinhas. Dentro das correntinhas, nesse espaço, eu faço um ponto alto, 3 correntes, fecho, com baixíssimo, formando um ponto picô, e faço mais um ponto alto. No primeiro ponto da próxima lateral, já faço também um ponto alto, 3 correntes, fecho em forma de picô, e mais um ponto alto. Agora, nós vamos seguir com a mesma contagem, pulo 2 pontos e no terceiro faço um alto, um picô e um alto. Novamente, pulo 2 pontos e sigo o mesmo processo até finalizar a carreira. Quando chegarmos aqui ao final da lateral, nós não vamos arrematar o fio, pois vamos trabalhar a parte lateral da peça. Cheguei ao final do contorno. Agora, vira o meu trabalho, eu vou trabalhar carreiras de vai e vem, diminuindo para formar a lateral da peça. Aqui, já na lateral do ponto que finalizamos a carreira, eu subo 3 correntinhas e faço mais 2 pontos altos. Então, fiquei com 3 pontos, contando as correntinhas como um ponto. Abro aqui a carreira e no primeiro ponto, 3 pontos altos. Então, eu vou trabalhando lateralmente nos pontos, 3 pontos altos por carreira. Eu abro e faço os 3 pontos altos. Próxima carreira, abro, 3 pontos altos. Desta forma, até o final da carreira. Finalizei a carreira, inclusive fazendo os 3 pontos lá nas correntinhas iniciais, como fizemos aqui no ponto final. Depois de trabalhar de 3 em 3 pontos por carreira, viro o meu trabalho. Inicio agora as diminuições, fazendo 3 correntinhas, pulo 1, 2, e no terceiro ponto, pegando só na laçada de trás, vou trabalhar um ponto alto para cada ponto da carreira de base, para que se forme o mesmo relevo que ficou no bojo. Então, agora, trabalho até restarem os 3 últimos pontos lá no final da carreira, onde volto para finalizarmos essa carreira e já iniciar a próxima. Restando os 3 últimos pontos da carreira, dou uma laçada na agulha, pulo 1, 2 e faço um ponto alto no último ponto da carreira. Então, fiquei com um espaço, pulando 2 pontos também. Viro o meu trabalho e vou iniciar a carreira repetindo o mesmo processo que fizemos na carreira anterior. 3 correntinhas, pulo 1, 2. No terceiro, começo a trabalhar fazendo um ponto alto para cada ponto da carreira de base, pegando sempre na laçadinha de trás do ponto. E dessa forma, nós vamos trabalhar até restar só 3 pontinhos aqui na parte central. 3 pontos altos. Ó, eu tenho um aqui já pronto, pois nós vamos precisar de 2 bojos para mostrar para vocês. Então, ó, fui diminuindo carreira a carreira, até restar os 3 últimos pontos. Quando restar esses 3 últimos, eu volto para fecharmos a carreira e também já fazer a tirinha de amarrar, que é essa tirinha trabalhadinha que ficou bem delicada. Vamos trabalhar, então, diminuindo o início e final de carreira, repetindo o mesmo processo que fizemos nessas 2 carreiras anteriores, essa primeira
a segunda que estamos iniciando, até ficarem os 3, onde volto fazendo o acabamento e depois dando continuidade. Bem, cheguei aqui ao final da base, onde eu fiquei apenas com 3 pontos altos. Agora, eu viro o meu trabalho, faço as 3 correntinhas. Tenho 3 pontos altos, conto 1 e no segundo faço um ponto alto e lá no espaço de correntes final eu faço um ponto alto. Então, fechei por completo essa parte de trás da nossa peça. Agora, eu faço 1, 2, 3 correntinhas e vou trabalhar ponto alto em cima de ponto alto, ficando com os 3 pontos altos. Viro o meu trabalho e faço mais uma carreira trabalhada em pontos altos, ficando com os 3 altos. Viro o trabalho, faço 3 correntinhas e um ponto alto no último ponto. Então, fiquei apenas com 2. Agora, eu vou trabalhar aqui até completar 90 correntinhas. Vou fazer as 90 e volto dando o acabamento. Depois de trabalhar a alça aqui, a tirinha de amarrar nas costas, nós vamos trabalhar a tirinha de amarrar no pescoço, pegando na parte da frente do bojo. Finalizei as correntinhas, agora conto 1, 2, 3, 4, 5 e na sexta correntinha faço um ponto baixo. 3 correntes, pulo 2 correntinhas e na terceira um ponto baixo. 3 correntes, pulo 2 correntinhas e na terceira prendo um ponto baixo e vou fazer esse trabalhado até chegar ao final das correntinhas, onde vou finalizar aqui fazendo o acabamento já na parte da tira do bojo e depois vamos fazer a alça de amarrar no pescoço. Fiz o trabalhado ao longo do cordão de correntes e agora eu faço as 3 últimas correntinhas, prendo com um baixíssimo na base da tira, na parte das costas. Depois que eu cheguei aqui à base, já nas carreiras, eu vou cortar o fio. Deixo ele aqui, depois nós arrematamos. E vou vir aqui, iniciando a alça. Então, prendo aqui na agulha o fio e eu venho no primeiro espaço aqui do bojo, ó. Antes de começar o picô, nós temos um espaço onde eu prendo um ponto baixo, faço 90 correntinhas e volto fazendo o mesmo trabalhado que eu fiz na tirinha de amarrar nas costas. Faço as 3 correntinhas, pulo 2, prendo com um baixo na terceira. Então, eu vou fazer dessa forma aqui também na parte de cima. Depois, eu vou vir com outro bojo pronto, falando também sobre a inversão das alças. E vamos unir a parte central, deixando a parte em crochê já finalizada, faltando depois só a parte do acabamento. Bem, aqui fiz as 3 últimas correntinhas. Venho no espaço de corrente, já na base do bojo, prendo um ponto baixo e assim finalizamos a alça. Vou cortar, deixar o fiozinho aqui para arrematar depois, e agora eu vou explicar essa inversão do bojo aqui para vocês. Então, tenho o meu bojo aqui com a alça de amarrar no pescoço do lado direito. O outro bojo, eu tive o cuidado de trabalhar a alça
do lado esquerdo, porque nós precisamos ficar aqui com o direito do bojo virado aqui certinho, os dois no lado direito. Uma alça para um lado, outra para o outro, e as tiras de amarrar nas costas. Bem, agora que já estamos com a base em crochê toda pronta, o que fica faltando é colocar o bojo e fazer a união da parte central. Eu vou mostrar aqui para vocês o detalhe do bojo. Então, eu tenho um aqui que eu já costurei o bojo na parte em crochê. Vocês podem ver que aqui, ó, ele se encaixa bem certinho e dá uma modelagem na nossa peça. O bojo, ele vem geralmente com essa pontinha aqui, ó. Eu corto, meço os dois e corto, por quê? Não só nesse que vamos prender aqui na parte central, mas também quando o bojo fica em pezinho, a gente acaba não usando aquela parte, porque ele vem na maioria das vezes com essa pontinha, porque ele é usado mais para lingerie, né? Eles fabricam o bojo com a intenção de ser usado para lingerie. Então, é só a gente cortar. Aqui eu trouxe um já alfinetado. Por quê? Olha o que eu faço. Eu pego um alfinete e venho nas 3 pontas. Então, sempre lembrando que a gente vem com uma ponta, aqui uma parte dele que é menor. Essa parte menor, ela vai ficar aqui pro lado de baixo, aqui no nosso caso, né? E a maior para arredondar melhor na parte de cima. Aqui, a gente, então, só alfineta. A parte de cima do bojo, onde nós cortamos, eu vou colocar aqui na parte central. Então, é só a gente medir certinho e colocar o alfinete. A gente mede fazendo com que o bojo fique bem esticadinho. Então, de um lado, às vezes sobra mais que o outro, porque o bojo tem essa parte de um lado maior, de outro menor também. Então, não vai ficar certinho em cima do crochê, mas a gente ajusta ficando o melhor possível, sempre bem esticadinho, ó. Aqui eu tenho linha e agulha de costura para começar a fazer a costura, o alinhavado aqui. Eu vou trabalhar fazendo um caseadinho. Você aí pode também se adaptar com outro tipo de costura. Tem as pessoas que costuram a máquina também. Aqui eu estou fazendo com um fio um pouquinho mais escuro, porque para vocês verem melhor como fica o meu caseadinho, mas geralmente eu faço com o mesmo tom do fio que eu estou usando. Então, aqui prendi o fio. E agora é só começar a fazer o caseado. Eu passo sempre na parte do avesso do crochê, ó, eu não saio lá pro lado direito, para que o acabamento fique bem bonito. E aqui eu venho, ó, passo a agulha e passo por dentro, fazendo o caseadinho de forma bem simples. Aqui eu já costurei mais um pedacinho e dessa forma, como eu disse para vocês, nós vamos fazer em volta de toda a base do bojo, repetindo a mesma costura com o caseadinho. Depois de finalizado, nós vamos unir a parte central com o nosso cordão que ainda vamos confeccionar. Já terminei de colocar os 2 bojos, costurei os 2. Agora, nós vamos confeccionar o cordão de amarrar na parte central. Então, o que eu vou fazer? Eu venho com a linha e agulha e trabalho 80 correntinhas. Depois de trabalhar as 80, eu volto, pois vamos trabalhar em ponto baixíssimo, correntinha a correntinha, e depois dar o acabamento, colocando os terminais e já colocar na parte da frente, trançando por dentro dos pontos picôs. Eu vou terminar as minhas 80 e volto para darmos continuidade.
terminei as 80, agora nós vamos trabalhar fazendo um ponto baixíssimo para cada correntinha da carreira de base, até chegar ao final da carreira. Cheguei aqui ao final, já cortei o fio, e aqui eu vou dar 2 nozinhos, que não vão aparecer, porque nós vamos depois dar um nozinho aqui no próprio fio e no cordão, né, tanto de um lado quanto do outro, e colocar o terminal. Então, dei esse nozinho só pra gente vir com os 2 bojos e começar a trançar. Então, agora o que eu vou fazer? Trançar nos 3 picôs centrais, como se eu estivesse colocando um cadarço. Então, não é muito trabalhoso, eu só uso a agulha para me ajudar. Então, ó, a gente tem aqui os 3 centrais. Então, eu passo aqui ele de baixo para cima. E do outro lado também. Bem no centro do picô. Ele vai funcionar como um passante, né? Venho e puxo. Aí, eu deixo os 2 mais ou menos do mesmo tamanho. E agora, a gente pode já vir. Com esse daqui, você pode vir de cima para baixo, de baixo para cima. Você que escolhe aí a forma de trançar também, mas você vai ter que passar pelos 3 picôs. Isso é o importante para que ele fique um bojo bem alinhadinho, tanto de um lado como do outro. Aqui já estou no último. Terminei de passar. E olha só, ele já trançadinho na parte central. Depois de trançar, então agora eu vou cortar o fio e colocar os terminais. Bem, olha só, então, trançadinho, como eu mostrei pra vocês. E aqui eu tenho esses terminaizinhos que eu comprei no armarinho aqui na minha região. Você pode colocar, então, os que você encontrar com facilidade aí, ou colocar uma miçanguinha na ponta, dar um nozinho, enfim, pra decorar, a gente decora com o que a gente acha com mais facilidade na nossa cidade. Então, eu passo a agulha por dentro do terminal e puxo o meu cordão por dentro. Agora, eu dou um nó. E ele fica presinho ali. Do outro lado, eu repito a mesma coisa, agora eu vou cortar aqui. Eu já dei os nozinhos, então posso cortar bem rente. E repetir o mesmo processo. Vou passar aqui por dentro. Venho e dou um nó aqui na pontinha. E ele já fica presinho aqui dentro. Aqui eu tenho, depois eu posso colocar nas outras pontinhas também, os outros, enfim. A gente que escolhe depois se vai colocar em todas as pontas, se coloca só aqui no detalhe central. E aqui, olha, com o que sobrou, eu posso dar o lacinho. Então, olha só como fica fofa essa parte central. Fica um detalhe bem diferente e bem bonito. Bom, e dessa forma, nós já finalizamos a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!